paz. O livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz o seguinte: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O que o mundo precisa nos nossos dias? Eu vou dizer para você, o mundo, nesses dias de crise, precisa exatamente o que sempre precisou ao longo da sua existência. O mundo precisa de um grande avivamento. Avivamento é a obra do Senhor. Avivamento é a ação de Deus que intervém milagrosamente na crise, na dor, na aflição. O nosso Deus é o Deus que aviva. É aquele que chama à vida aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. É aquele que traz esperança ao desesperado. É aquele que levanta o caído. É aquele que sara o enfermo. É aquele que põe termo à guerra e cessa a praga. Deus quer avivar a sua vida. É o que Ele quer fazer. E é o que você precisa. Hoje e sempre. Não só você, mas o mundo inteiro. Esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler é uma declaração do profeta Abacuque. O profeta Abacuque disse essas palavras depois de receber de Deus uma palavra, uma declaração, como ele diz aqui. Qual é? Precisamos voltar ao contexto. Deus chama o profeta Abacuque e faz ele uma primeira declaração, dizendo a ele que os caldeus haveriam de invadir a cidade de Jerusalém e destruir a cidade, e causar grandes danos. Danos tão grandes quanto os danos que têm sido causados por esse mal que está aí no ar. O profeta Abacuque sobe numa torre de vigia e ali fica, clamando ao Senhor, dizendo: eu não vou descer daqui enquanto o Senhor não me der uma outra resposta e mostrar por que os caldeus, um povo perverso, haverá de invadir a cidade de Jerusalém e causar ruínas ao teu povo, Senhor. E então o Senhor faz uma outra declaração ao profeta, dizendo o seguinte: Abacuque, o perverso morrerá, porque a sua alma não é reta, mas o justo viverá pela sua fé. Pega uma placa e escreve essas palavras, para que todos possam ler, até mesmo aquele que passa correndo. Ao receber esta declaração de que o justo viverá pela sua fé, Abacuque ora ao Senhor novamente. E ele relata esta oração nesse capítulo 3 do seu livro. Deus quer avivar a sua vida. Em primeiro lugar, o avivamento é obra de Deus. Observe bem o que o profeta diz: aviva, Senhor, a tua obra. Ao receber aquela declaração, ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. E qual é a obra de Deus? A obra de Deus é o mundo. O mundo precisa de um avivamento.
A obra de Deus é uma nação. Deus sara e Deus renova uma nação, como fez ao longo de muitos anos com o próprio povo de Israel. Quantas vezes Deus revivou aquele povo, que é o seu povo, mas Deus pode revivar uma nação inteira, como Lutero fez na Alemanha. A obra de Deus pode ser uma cidade, Deus pode revivar a sua cidade. Lembra-se de João Calvino, quando ele chega em Genebra e ele faz uma grande obra ali, pelo poder de Deus. Ele reaviva aquela cidade, transformando aquela cidade atrasada numa das maiores cidades do mundo que nós vivemos, em qualidade de vida, em cultura e em outras coisas mais. A obra de Deus pode ser a tua igreja. Deus chama a igreja de Éfeso a atenção, porque aquela igreja tinha abandonado o primeiro amor. E Deus vai dizer: arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Deus pode reavivar a sua casa, a sua família. Às vezes o teu casamento está em frangalhos, Deus pode fazer isso. Deus pode reavivar também a sua vida. A obra do Senhor pode ser o teu corpo, templo do Espírito Santo. Deus quer reavivar a sua obra. Como um dia Deus fez no passado, Deus pode ainda fazer hoje. Segundo lugar, o avivamento, ele vem pelas declarações do Senhor. O avivamento, ele só pode vir pela palavra do Senhor. Muitas vezes as pessoas têm procurado um avivamento, mas um avivamento vazio, sem consciência, sem fundamento. Mas o fundamento do avivamento é a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito Santo. Ao longo de toda a história, Deus reavivou o seu povo através da sua palavra, ressuscitando Lázaro, que já estava morto há 4 dias e já cheirava mal. Jesus Cristo diz a ele: Lázaro veio para fora, e ele ressuscitou. Da mesma forma, nós podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja primitiva é reavivada. Se você for observar, vai haver 3 manifestações do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai se manifestar primeiramente no dia do Pentecostes, quando a igreja estava reunida, unânime em oração, ao longo daqueles 10 dias. O período em que Jesus Cristo subiu aos céus e o período em que o Espírito Santo de Deus desceu. O que a igreja ficou fazendo? Ficou orando até que naquele dia de Pentecostes, um vento impetuoso sopra sobre aquela igreja e o Espírito Santo de Deus foi derramado em forma de línguas de fogo e toda a casa ficou cheia do Espírito Santo. Depois o Espírito Santo vai descer e vai se manifestar aos gentios também, mostrando que o Espírito Santo não era para os judeus, mas era também para os samaritanos. E quando Pedro vai até a Samaria, sabendo que Deus estava fazendo a obra do Senhor, eles oraram e o Espírito Santo de Deus se manifestou ali. E finalmente, da casa de Cornélio, que era um homem de oração, o Espírito Santo podia descer em qualquer parte do mundo e se manifestar aos gentios, em qualquer lugar. Mas o Espírito Santo vai se manifestar na casa de Cornélio. Por quê? Porque ele era um homem de oração. A palavra de Deus é a espada de 2 gumes. Deixa Deus agir através de você. Seja uma bênção, seja avivado pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Em terceiro lugar, nós podemos observar aqui. O avivamento se dá quando o povo de Deus é alarmado. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus aviva a obra.
Deus quer falar, como um dia Deus falou através do profeta Ezequiel, que profetizou e um vale de ossos secos se transformou, através das declarações do profeta, em um numeroso exército. Mas para que isso aconteça, não basta ouvir a palavra de Deus, mas você tem que ser impactado por ela. É necessário que ela faça diferença na sua vida. É necessário que ela te desperte. E aqui o profeta vai dizer isso. Ele vai dizer o seguinte: Senhor, eu tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Lembrando também das palavras do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Quando ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Estamos vivendo dias difíceis, é verdade, mas a palavra de Deus, ela impacta a nossa vida. Só ela é capaz de separar juntas de medulas. Só ela é capaz de separar o joio do trigo. Só ela é capaz de avivar a nossa obra. Deixa Deus avivar a sua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que ser alarmado. Quarto lugar, nós já antecedemos dizendo a respeito da oração. Quando o Espírito Santo de Deus vai descer, a oração é fundamental para o avivamento. Se Deus quer avivar a tua obra, Ele quer também que você ore. O que o profeta diz aqui? Ele está dizendo: eu ouvi as tuas declarações, Senhor, eu fui alarmado por ela, e agora, o que ele fez depois disso? Ele passou a orar ao Senhor, ele passou a clamar ao Senhor novamente. O avivamento vem pela oração. E o fruto de uma vida que foi alarmada pela palavra de Deus é a oração. Não há um povo que não tenha sido alarmado pela palavra de Deus, que não se disponha a dobrar os seus joelhos, a orar, como diz lá o próprio Deus ao rei Salomão, quando o templo foi edificado: se esse povo que chama pelo meu nome orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. O que precisamos hoje? De oração. E o inimigo, o diabo, a praga, não nos proibiu de orar, não pode nos impedir de orar. Ore por um avivamento na sua vida, no nosso país, no mundo onde nós vivemos. E Deus vai fazer a obra. Em que lugar que nós podemos observar aqui? Que o profeta vai dizer o seguinte: Senhor, na tua ira, lembra-te de fazer misericórdia. O povo precisa de uma nova mente, de uma nova conduta. O povo precisa, mais do que tudo, de se tornar nova criatura. A palavra de Deus nesse texto vai dizer a respeito de um Deus que se ira. Um Deus que é bondoso, amoroso, mas é um Deus também que se ira, apesar de ser tardio em irar. E ele se ira por quê? Por causa do pecado, por causa da desobediência. E o que o povo precisa fazer nessa situação? Se arrepender dos seus pecados, clamar pelo Senhor. É o que a palavra de Deus sempre diz. Porque a palavra de Deus diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que a confessa e a deixa alcançará a misericórdia. O profeta Isaías vai dizer: vinde, arrazoemos e tornemos para o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Quem quiser e ouvir vai receber o melhor dessa terra, mas o que recusar vai ser devorado. Irmão, Deus
Ele pode pôr fim à praga, pode ter uma guerra a partir do momento em que o povo se arrepender dos seus pecados. Não adianta nada essa praga passar, sendo que a pior praga, que é a praga do pecado, continua alastrando, arrasando os nossos jovens, levando-os à perdição. Deixa Deus fazer a obra na sua vida. O Josué vai dizer: santificai-vos e amanhã vereis maravilhas no meio de vós. Você quer maravilhas? Se santifique. E Deus vai fazer a obra. Deus vai avivar a sua vida. Sexto lugar, nós podemos observar, o avivamento vem pela fé. Como é que Deus começou a avivar a sua obra? Começou pelo profeta Abacuque. E quando é que Deus avivou aquele homem que estava lá naquela torre de vigia, até mesmo indignado com as declarações, as primeiras declarações de Deus, ele estava lá deprimido porque Deus iria permitir os caldeus. Permitir que os caldeus invadissem a terra de Israel. Aí de repente Deus fala para ele: o justo viverá pela sua fé. Bastou essa declaração. Mesma declaração que o grande reformador Martinho Lutero leu na sua Bíblia e incendiou o mundo, afixando nas portas da Catedral de Wittenberg aquelas 95 teses e realizando a reforma protestante que impactou o mundo. O mundo precisa dessa declaração, porque bastou essa declaração para que o profeta dissesse, no final do seu livro: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimentos nos campos, ainda que as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, ainda assim me exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. É Ele que me faz ter a ligeireza da corça. É Ele que me faz andar altaneiramente. Essa foi uma declaração de fé. E essa é a mesma fé que você deve ter nesse exato momento e sempre. E é isso que o mundo precisa. Creia, confie e Deus vai agir. Deus vai fazer a sua figueira florescer, a sua vide dar fruto, o produto da oliveira e do óleo do Espírito Santo nunca vai mentir. E Deus vai encher os seus celeiros e Deus vai tornar você uma ovelha do seu pastoreio. E na nossa nação não haverá falta de gado nos currais. Por isso, meu amado irmão, em último lugar, o avivamento se dá quando a obra de Deus é conhecida. Nós somos, afinal, o sal da terra, e esse mundo precisa de um sal, porque está perecendo. Precisa de mim, precisa de você. Nós somos a luz do mundo, e esse mundo que está em trevas precisa ver uma luz de esperança, e essa luz é Jesus, e você deve resplandecer como luzeiro nesse mundo, levando essa palavra. Por isso, meu amado irmão, nós precisamos falar ao mundo dessa obra. Muitos têm caminhado sem alento, sem esperança, desesperados, porque o vírus vai chegar, está chegando, numa velocidade alarmante, e muitos serão contaminados. Mas eu gostaria de dizer a você que você tem a oportunidade de contagiar o mundo antes do vírus chegar a ele. De que forma? Você pode contagiar com o seu testemunho. Você pode contagiar esse mundo dizendo essas declarações.
o justo viverá pela sua fé. Quer uma declaração mais real, mais verdadeira do que essa? Torne a obra do Senhor conhecida. Fale às pessoas. Você não precisa falar da sua igreja, ou do seu pastor, ou tecer ao seu amigo, seu vizinho, um manual de teologia sistemática. Basta você dizer a ele: o justo viverá pela sua fé. Nós hoje usamos o recurso da internet. Você certamente já passou aos seus amigos, vizinhos e parentes vídeos engraçados, memes. Eu convido você a postar para o seu grupo, para os seus amigos, apenas essa declaração: o justo viverá pela sua fé. Essa é a placa que Deus mandou o profeta erguer ali. Que essa declaração seja a partir de agora a bandeira da sua vida, o lema da sua vida. Porque se você viver pela fé, certamente você será avivado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.